Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos testando o som, irmão. Vamos testando aqui o som. Deu um probleminha aqui na nossa primeira transmissão. Vamos testando o som. A irmã disse que estava sem som. Eu dei uma mudada aqui no nosso acessório. Acredito que agora está dando certo, né? Eu espero só o retorno dos irmãos, das irmãs aí, que possam nos dar um retorno com relação ao nosso áudio. Como está a recepção do nosso áudio aí, dos nossos amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo neste momento. Glória a Deus. A gente vai... Estamos trabalhando para podermos aprimorar, viu? Estamos trabalhando para aprimorarmos. Eu acredito que em breve estaremos aí aprimorando, melhorando esse sistema. Eu não tenho retorno, eu estou com esse fone de ouvido, mas eu não tenho retorno do áudio. Eu estou dependendo dos irmãos e irmãs em Cristo para nos ajudarem nessa questão do retorno, o seu apoio com relação ao retorno aí do nosso áudio. Como é que está? Você está me ouvindo bem? Você tem um áudio bom para você? Me dê um retorno aí, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando agora. Vamos compartilhando, vá compartilhando aí com seus amigos no Facebook. Nos ajude aí com relação à questão do áudio. Louvado seja Deus, para que nós possamos aí dar início aqui a esta live. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando neste momento, queremos aí o seu apoio, o seu retorno aí para nós darmos início aqui à nossa live. Já temos aí, o tempo passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. Você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo neste momento, como é que está o nosso áudio para você, meu querido, minha querida? Nos dê um retorno aí, irmã Rosirene, Bernardo, nos dê um retorno, irmão Gleison Martins, Edmilson José, a você aí, os demais que estão nos acompanhando, estamos dependendo de um retorno seu, para nós sabermos como é que está a qualidade do nosso som, para nós darmos aqui início e prosseguimento à nossa live EBD. Como é que está o som, meu querido? Me dê um retorno aí, você que está nos acompanhando neste momento, várias pessoas aí conosco. Acredito que nós teremos aí em breve um retorno aí com relação ao nosso áudio. Louvado seja Deus. Estão me ouvindo? Está bem? O som está saindo bem para você? Está bem audível? Ou não está saindo? Nos dê um retorno aí, nos ajude, nos dê esse apoio. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como está o áudio? Tem alguém nos ouvindo? Louvado seja Deus. Nos dê um retorno aí em nome de Jesus. Como é que você está nos ouvindo? Como é que está o áudio para você aí? Está nos ouvindo bem? Nos dê um retorno aí, meu querido, minha irmã, meu irmão, você que está neste momento conosco aí. Estamos ao vivo com mais uma live EBD. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Meu Deus, que coisa esse som é complicado, não ter esse recurso do retorno. Não vai dar certo. Em nome de Jesus, estamos trabalhando para isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém aí na escuta, como está o áudio? Quero o apoio dos irmãos para saber como é que está o nosso áudio aí. Você que está nos acompanhando neste momento, você que está aí conosco, está na nossa companhia. Como é que está o áudio? Você está me ouvindo bem? Como é que está o nosso áudio? Nos dê um retorno aí, em nome de Jesus. Nos ajude nesse trabalho. Estamos aqui nessa noite. Está ótimo. Glória a Deus. Obrigado, irmão Luiz Pinheiro Neto. Muito obrigado, meu querido. Estivemos aí com o primeiro vídeo, por isso eu estou pedindo aqui o retorno, a ajuda dos irmãos, o apoio. Nós tivemos aqui com o primeira entrada, né? E não estava tendo som. Aí a irmã Rosilene Bernardo, eu agradeço muito, aí nos deu um toque, a gente teve que sair para poder conferir, né?
ajustar esse impasse, esse problema, e agora estamos bem. O som está ótimo, nosso amado irmão Luiz Pinheiro Neto. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para podermos aqui falar para os irmãos e irmãs, a todos vocês que nos acompanham, que vão nos acompanhar agora ao vivo, pessoas que irão ouvir futuramente, né, porque irão acompanhar este vídeo, ele fica gravado aí no nosso perfil, e também, de agora em diante, nós também teremos aí um perfil também, um canal no YouTube, viu? Nós criamos aí um canal no YouTube, louvado seja Deus, para postarmos os nossos vídeos da nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical. Você poderá ver antecipadamente esses vídeos, né? A Escola Domingo, e nós estaremos vendo aí o dia que nós iremos postar esses vídeos no YouTube, para que você possa acompanhar, e o professor de Escola Bíblica você possa também até aprimorar, né? Não estou dizendo aqui que o professor aqui é o tal, não, aqui nós compartilhamos o conhecimento. Nós compartilhamos o conhecimento, temos que ter essa humildade, né? Eu aprendo com os irmãos aprendem comigo, e assim a gente vai edificando um ao outro, como Paulo ensinou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Estamos edificando uns aos outros, e essa edificação acontece exatamente dessa forma. Eu aprendo com os irmãos, e os irmãos aprendem comigo. Os irmãos aprendem com outros irmãos, e eu aprendo com outros irmãos, e vou edificando aqui, aprendendo, e nós somos edificados para a honra e a glória do Senhor. Tá certo? O nosso canal no YouTube é EBD com JE.E Servo, que é as iniciais de José Elmodan. Aí nós colocamos lá, nós temos esse canal lá no YouTube. Se você quiser entrar lá e se inscrever no nosso canal e ativar, né, o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos que vão ser colocados lá, você pode entrar, se inscrever e ativar, que você receberá em primeira mão, né, as notificações dos novos vídeos que vão sendo postados no nosso canal, ok? Eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu coloco, os irmãos não tiverem entendido, mas é muito fácil, é EBD com J.E.Servo. J é as iniciais, né, do irmão José Elmodan. E você pode ir lá e pode rever os vídeos, alguns vídeos já foram colocados nesse canal, tá? Lá você pode rever esses vídeos e assistir às aulas e ser edificado, abençoado com o ensino da palavra de Deus. Meus queridos amados irmãos, quero neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor, você que está neste momento entrando conosco, as pessoas que vão entrar daqui a pouco, e a outros que irão ver depois este vídeo, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos neste momento, a partir de agora, com a nossa videoaula, né, nossa live EBD, que tem como tema, eu não coloquei o tema, mas o tema da nossa live hoje é a lição de número 5, e o tema é dons de elocução. Nós já estudamos aí nas duas aulas passadas as outras duas categorias de dons, que são 3 categorias no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 8 ao versículo 10, são 3 categorias. A primeira categoria que nós estudamos foi os dons de revelação. Depois nós estudamos os dons de poder, semana passada, e hoje nós iremos estudar sobre os dons de elocução ou expressão, certo? E desde essa lição, essa revista que nós temos iniciado nesse segundo trimestre do ano de 2021, ela vai tratar dos dons espirituais e ministeriais. Muito maravilhoso, muito edificante, importantíssimo para a igreja do Senhor, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento e para a nossa segurança, para que não sejamos enganados pelas astutas ciladas do inimigo, né, pelo engano, pelo engodo. Esses dons espirituais são de suma importância
tanto para a nossa edificação espiritual, como também para nós não sermos enganados, não sermos engodados pelo o inimigo das nossas almas. E nós iremos já iniciar neste momento, convido você para nós fazermos uma oração, você possa aí orar conosco, iremos orando aqui uns pelos outros, confiando em Deus, na graça de Deus, na misericórdia do nosso Deus. Nós teremos aí um assunto muito bom para nós tratarmos neste momento. Oremos. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, querido e eterno Salvador, te louvamos, Senhor, te exaltamos e bendizemos o teu nome, Pai, pela tua grande e infinita misericórdia, pelo teu grande e infinito amor, pela tua bondade, Pai, que o Senhor tem para com a tua igreja, para com o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Pai querido, contar, Senhor, com a tua presença, com a tua ajuda, com o teu auxílio, porque como diz a tua palavra, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Toda graça, a unção, o poder, a ousadia, a sabedoria, o entendimento, vem tudo de ti, Senhor, através do teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê a luz do conhecimento, do entendimento, ó Pai, para compreender a tua palavra, para sermos edificados, a todos os irmãos, irmãs, amigos que estão nos acompanhando neste momento, que possam, meu Deus e meu Pai, também receber, ó Pai querido, a iluminação, a graça do teu Espírito, meu Senhor, e possamos aqui edificar as nossas vidas uns aos outros, como diz a tua palavra. Assim, Pai querido, fica conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, você pode ir aí já compartilhando aí com os seus amigos no Facebook, né? E pessoas aí amigas que você tem no seu perfil, no seu Face, para que nós possamos aí alcançarmos o maior número de pessoas para edificar, para fortalecer, para fazermos aquilo que o Senhor tem para ser realizado, feito a partir deste momento, na vida de cada um de nós, na vida dos nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham e da Igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Luiz Pinheiro Neto, que sempre está conosco, nos acompanha, ao irmão Luciano Ramos, Deus abençoe, meu querido, a paz do Senhor, e a todos que nos ajudam, né, que nos auxiliam, e estão sempre conosco aí, nos dando a alegria de compartilharmos e sermos abençoados juntamente através da ministração da palavra de Deus, e hoje da parte do ensino, né? Hoje nós iremos fazer o ensino, aprendermos da palavra de Deus através da nossa abençoada e maravilhosa Escola Bíblica Dominical, EBD. Certo? Você que tem nos acompanhado aí desde o começo, nossa igreja, o Ministério Assembleia de Deus, Templo Central aqui de Messejana, ela ainda se encontra, né? Os templos se encontram fechados, ainda estão de portas trancadas, mas a igreja do Senhor, ela continua ativa. A igreja de Jesus, ela não para. O templo, a estrutura física, onde a igreja se reúne para adorar a Deus, ela pode estar fechada. Mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele continua ativo, ele continua propagando, anunciando, cumprindo com o ID de Jesus, de anunciar a poderosa palavra de Deus. E eu louvo a Deus e glorifico a Deus pela sua ajuda, meu querido, minha querida, você que está conosco, que tem compartilhado as nossas lives, que tem aí se prontificado, se colocado à disposição do Espírito Santo para transmitir, para divulgar o Evangelho de Jesus, para promover a edificação da Igreja do Senhor Jesus também com as nossas lives EBD. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus e agradeço a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos e irmãs que nos ajudam e nos apoiam. Estamos aí numa empreitada, aí, num momento aí de comunhão, de mãos dadas, com o nosso amado irmão Edmilson José, que tem a plataforma no Facebook Evangelho pelo Web, e o irmão Gleison Martins, o homem aí do jornal Cordeiro de Deus, e nós temos aí se prontificado. Deus tem colocado no nosso coração o desejo de propagar a palavra de Deus, principalmente nesses dias, né, em que a igreja, o templo, ele se encontra fechado, as portas do templo estão fechadas, mas como eu falei, a igreja do Senhor Jesus, ela está ativa, ela continua ativa e propagando a poderosa palavra de Deus. Nós iremos estudar neste momento, meus amados,
a lição de número 5. Se você que está nos acompanhando nesse momento, você ainda não assistiu às lições anteriores, nós temos aí gravado essas lições no nosso canal. Temos um canal aí no YouTube que você pode acompanhar estas aulas. Temos algumas aulas que já estão lá, do segundo trimestre, e também temos uma do primeiro trimestre, também que está lá, e você pode acompanhar. O nosso canal no YouTube é EBD com José.E.Servo. São as iniciais desse irmão que vos fala, o irmão José Elmodan, e você pode acessar esse canal, você pode se inscrever lá, ativar os sininhos, né, para receber a notificação dos novos vídeos que forem sendo postados lá, para que você assista e aprenda mais a palavra de Deus. E também você pode compartilhar, nos ajuda a compartilhar, se inscreva, divulgue entre os irmãos, as irmãs que você conhece, amigos, para que se inscrevam lá e nós possamos aí ajudar, né, a propagar a poderosa palavra de Deus, tá certo? Nós iremos aí ver quais são os dias que eu vou colocar esses vídeos para que os irmãos possam assistir, possam aí fazer anotações. Eu sempre trago anotações, além das anotações que tem na revista, tá? Você que é professor, você que é professora, você pode também aproveitar alguma coisa do que nós possamos transmitir aqui para endossar, para melhorar a sua aula que você vai passar para os seus alunos. Louvado seja Deus. E nós temos aí um assunto muito bom para nós tratarmos, tá certo? E você pode aí nos ajudar, tanto se inscrevendo no nosso canal, que eu vou colocar daqui a pouco, eu escrevo aqui para que os irmãos possam anotar e possam lá se inscrever em nome de Jesus. Canal EBD com J.E.Servo. Você vai lá e se inscreve e compartilha aí para nos ajudar em nome de Jesus. Vamos aqui para o assunto do momento, né, que nós iremos tratar a partir deste momento, que é a lição número 5, dons de elocução. Vamos para o texto áureo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. A verdade prática nos diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Louvado seja o irmão André Luiz. Pai do Senhor, meu querido André Luiz de Souza, nosso amado irmão aí de Baependi, Minas Gerais. Deus te abençoe, meu querido, obrigado. Fico honrado também com a sua companhia aqui na nossa live. Live EBD, né, na live EBD, eu não coloquei o tema, mas a gente sempre coloca um tema. Nós tivemos aí o primeiro vídeo, que deu um probleminha de som, mas agora nós estamos aqui com o som bem bom, graças a Deus, né? Vamos aqui para a nossa introdução, que nos diz o seguinte: o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Olha, nós iremos tratar desses 3 dons neste momento. Nós tivemos já 2 aulas anteriores que nós tratamos de 2 categorias destes dons que estão relacionados lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, que são 3 categorias, com cada categoria 3 dons. Nós estudamos na lição anterior dons de revelação, na lição número 3. Na lição número 4, que foi semana passada, nós estudamos dons de poder. E hoje nós iremos tratar da 3ª categoria, que são os dons de elocução ou expressão, porque é fala, né? Tá bom? E aí nós iremos tratar deste assunto neste momento, a partir deste momento. E
Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus, e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, cuidado, reverência, respeito e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Meus queridos, amados irmãos, estamos tratando de um assunto nesse trimestre muito importante para a Igreja do Senhor Jesus. Todo o ensino da Palavra de Deus é importante para a edificação, para o crescimento, o desenvolvimento da Igreja do Senhor. Porém, quando nós tratamos da questão dos dons espirituais, eles nos trazem até uma importância muito grande devido ao momento que nós estamos enfrentando. Nós estamos passando por um período de engano, de engodo, de manifestações do império do engano. Nós estamos aqui entrando no que Paulo falou aos Tessalonicenses sobre a operação do erro, do espírito do anticristo. João já falava do espírito do anticristo lá no começo, na igreja primitiva. Principalmente agora, em que, passado mais de 2000 anos, essas manifestações, esse espírito do engano, esse espírito do engodo, ele está com atuação muito mais abundante, uma atuação muito maior. E a igreja dos últimos dias, ela precisa desses dons para que tenha poder, dado por Deus, porque nós não estamos lutando contra coisas materiais. A palavra de Deus nos ensina em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, ela é espiritual. E para lutarmos na esfera, no âmbito espiritual, as nossas armas, elas têm que ser espirituais. É por isso que Deus, ele colocou à disposição da igreja os dons espirituais, para que se cumpra o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E nós estamos vivendo este período, e é necessário, é imprescindível que a igreja ela tenha esses dons, ela busque esses dons. Como nós já falamos nas lições primeiras que nós já tratamos, estes dons eles estão colocados à nossa inteira disposição. É para nós, é para mim, é para você, é para todo aquele que crê, que acredita e busca em oração com fé. Esses dons estão colocados à nossa disposição. Portanto, meus queridos, é necessário que nós venhamos despertar, que nós venhamos a cada dia nos esforçar e buscar a direção de Deus, a graça de Deus, para recebermos estes dons, porque a luta espiritual, ela é uma luta na esfera espiritual, não é uma luta na esfera material, não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra as autoridades constituídas, É uma luta espiritual, como a própria palavra diz, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é material. Portanto, é necessário os dons espirituais. E também para a questão de não sermos engodados, enganados pelas falsas manifestações. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Nós não queremos tomar muito tempo, vamos tratar de uma forma bem sucinta e bem objetiva deste assunto em nome de Jesus. Primeiro ponto vai tratar do dom de profecia. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? Primeiro subitem. De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve.
objetivando, edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Vamos lá. O conceito de dom de profecia refere-se a mensagens espontâneas. São mensagens que vêm de forma espontânea. Não é algo pensado, não é algo planejado, combinado. É algo que é instantâneo, produzido pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua que tanto a pessoa que está profetizando como a pessoa que está ouvindo a profecia entende. Ok? É o dom, é o conceito de dom de profecia. E, louvado seja Deus, objetivando, olha aqui o objetivo, objetivando, edificar, consolar e exortar. Você observou que esse objetivo já trata lá na leitura, no texto áureo, que nós lemos lá em 1 Coríntios 14, versículo 3, ele fala sobre esse objetivo, que é edificar, exortar e consolar. É esse o objetivo da profecia. Ela tem esse objetivo, ela tem esse propósito. E vamos continuar aqui, ó. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. A finalidade da profecia, vamos repetir para que isso fique bem claro, que nós possamos aí olhar para a palavra de Deus, está na palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios 14, versículo 3, diz aqui, ó: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E nós temos que ter esse discernimento, entendimento, até para que possamos, a gente vai tratar mais na frente, julgar a profecia. Tá certo? A gente tem que julgar a profecia olhando para esses 3 objetivos, que é edificar, exortar e consolar. E quando nós falamos de profecia, naturalmente a gente vai entender que quem a profecia, quem enuncia uma profecia, glória a Deus, é o profeta. Quem profetiza é profeta. Os profetas de Deus, eles têm que ter esse discernimento, esse entendimento do objetivo e do propósito da profecia. Tá certo? E quando nós falamos, é bom entender também essa questão, quando nós falamos em profeta, nós temos que ter também esse conceito de profeta. O que é profeta? Profeta é aquele que fala em nome de outro. No nosso caso aqui, que estamos estudando a palavra de Deus, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. É algo muito sério. É algo muito sério. Porque a pessoa que está profetizando, aquele que está falando em profecias, ele está representando Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando. Certo? Nós temos que ter esse entendimento. Não é algo muito sério. É algo que a gente não pode de forma nenhuma brincar com isso. É algo que envolve responsabilidade, que envolve maturidade cristã e comedimento. Eu coloquei essas 3 palavras só para nós ter um pouquinho do entendimento do que é uma profecia. E o profeta ao qual está profetizando, ele tem que ter esse entendimento de que profetizar é falar no lugar de Deus. É como se o próprio Deus estivesse falando. Na verdade está, né? Falando. Na profecia que ela vem de Deus, é o próprio Deus falando com a igreja ou com alguém de forma específica. Isso é algo que nos leva a fazer, como o irmão já tratou aqui na introdução, com diligência,
reverência e temor de Deus. Porque não podemos, de forma nenhuma, cair nessa cilada, nesse engodo, de querermos profetizar quando Deus não está falando. O dom de profecia é um dom super importante, nós iremos ver. Mas nós já temos essa questão para ser observada. Porque é falar no lugar de Deus. Aleluia, é uma responsabilidade muito grande. E eu estava aqui lendo em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 16, quando Deus chama Moisés e fala para Moisés que ele iria descer para o Egito para libertar o povo de Deus, o povo de Israel, da escravidão no Egito. E Moisés começou a dizer que eu sou pesado de língua, eu não me expresso bem, eu não falo bem, manda outro, e o Senhor ali disse assim, olha, vamos o seguinte, eu vou te enviar e Arão, teu irmão, irá contigo. Aí no versículo 16, Deus vai falar o seguinte, isso na versão NVI, se você quiser conferir, Deus vai falar o seguinte, assim, olha, Arão te será por profeta e tu serás por Deus. A Moisés falava e Abraão, ele transmitia a mensagem de Moisés para Faraó. Certo? Naquele momento ali, Deus colocou Moisés como se fosse Deus, e Abraão era o seu porta-voz, era o seu profeta. Da mesma forma, é quando Deus usa os seus profetas em profecia. A pessoa que está profetizando, vou repetir mais uma vez, porque é bom que isso fique bem claro, para que nós venhamos a meditar, nós venhamos a ter o discernimento de que é algo muito importante, de grande responsabilidade. Que nós, ao profetizarmos, nós estamos falando como porta-voz de Deus. É Deus que vai falar através de nós. A igreja tem esta visão, tem esse entendimento. E é muito perigoso a pessoa querer falar onde Deus não fala. Isso é muito perigoso. E eu falei aqui de comedimento, porque na profecia deve ser falado apenas aquilo que Deus falou. Não se pode aumentar e nem diminuir. Isso irmãos, é uma coisa tão tremenda que a gente começa a entender, que a gente começa a enxergar, a pessoa começa a perceber o tamanho da responsabilidade. Não estou aqui de forma nenhuma querendo transmitir aqui algo para deixar o irmão com medo, a irmã com medo de ser usada por Deus, de profetizar. Não. O nosso propósito, o propósito dessa lição é de ensinar, é de fazer com que a pessoa que tem este dom, ela use este dom de forma correta, de forma que venha trazer edificação para a igreja e venha cumprir com os propósitos ao qual este dom é colocado por Deus para alcançar os objetivos. Isso é muito importante. Vamos falar aqui que o irmão falou que o profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, né? Pois essa não é a finalidade da profecia. O objetivo da profecia é vamos lá repetir novamente, edificar, exortar e consolar. Essa questão de às vezes, pessoas querer profetizar com relação a casamento, meu querido, isso é muito complicado. Muito complicado. Porque casamento é uma orientação de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher, né, a esposa que vem do Senhor, é bênção de Deus. A orientação, a direção, a profecia não tem esse objetivo, não tem esse propósito de estar orientando, né, alguém. Porque a orientação, a direção, ela vem da palavra de Deus. O que é que diz lá em Salmo 119, versículo 105? Vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que nos direciona, que nos orienta. E o Espírito Santo está escrito na palavra de Deus em João, capítulo 16, o versículo 13. Ele nos guia. A profecia não tem esse objetivo de direcionar, né, de orientar ninguém.
Porque para orientar e para guiar nós temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Temos que ter muito cuidado com essa questão da profecia, porque a profecia ela tem esse tríplice propósito, tá? Edificar, exortar e consolar. Isto é Bíblia, isso está na palavra de Deus. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Meus irmãos, isso aqui é um assunto muito sério. Boa noite, Laura Castro, a irmã Laura Castro, a irmã Joana Dark, também boa noite, Pai do Senhor, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Essa questão da profecia é algo muito sério. É algo que deve ter uma atenção muito grande por parte das lideranças. Porque não podemos, de forma nenhuma, deixar de ensinar a igreja, o povo de Deus, com relação a esse assunto dos dons espirituais e agora em destaque aqui o dom de profecia. Porque por causa de profetadas, porque profetada não é profecia. Profetada é algo que não tem a fonte em Deus. Sua origem não é em Deus. E nós vamos ver mais à frente as fontes, da onde pode surgir as profecias. E nós vemos que essas três fontes, a primeira fonte, Deus, a segunda fonte, o homem, e a terceira fonte, o diabo. E nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, para que estas profetadas, elas não venham nos engodar, não venham nos enganar, como tem enganado a muitos. Muitas pessoas têm se decepcionado com Deus por causa de profetadas. E não é Deus, é o homem. É o homem. Porque a profecia, quando ela vem de Deus, ela se cumpre. Ela tem base bíblica. E devemos, como vamos ver aqui, a questão do julgamento da profecia. A profecia deve passar por julgamento. Vamos ver aqui, Apesar de exortarmos a não desprezar ou sufocar as profecias da igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19 ao 31, ao 33. Ao 33, onde Paulo vai orientar a igreja de Corinto, e deixando também para nós, que nós devemos fazer o julgamento da profecia. Não é receber toda a profecia, não é aceitar toda a profecia como tendo Deus como fonte. Mas temos que ter cuidado com as profecias, e para isso devemos julgá-la. E como nós podemos julgar uma profecia para que esse julgamento seja um julgamento justo e mostre que essa profecia ela é de Deus ou não? A primeira coisa, o primeiro método para julgar uma profecia é ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela está fundamentada nas Santas Escrituras, se ela passa pelo crivo das Santas Escrituras. Ok? A primeira, se a profecia ela estiver de acordo com a palavra de Deus, ela vai para outra fase. Qual é a outra fase? É o discernimento espiritual da igreja. A igreja deve julgar essa profecia buscando discernimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo está na vida de cada um daqueles que aceitaram Jesus, que tem uma vida voltada de acordo com a palavra de Deus e voltada para Deus. Ele habita em mim, ele habita em você, ele está conosco, está ali conosco para nos dar discernimento, entendimento, visão, discernimento, para julgarmos se a profecia realmente ela vem de Deus.
E a terceira coisa é o cumprimento. A profecia, quando ela vem de Deus, ela se cumpre. Ela tem um cumprimento certo, ela está fundamentada na palavra de Deus, ela tem, por parte da igreja, aprovação pelo discernimento espiritual da igreja, e ela se cumpre no seu tempo certo, no kairos de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com relação a essa questão do julgamento das profecias. E a profecia, ela tem um objetivo. Vou repetir isso agora, repetir várias vezes, vou repetir de novo, e nós iremos continuar repetindo no decorrer dessa lição, porque o objetivo da profecia é edificar, exortar e consolar. E ele tem que estar balizado, fundamentado na palavra de Deus. Tá bom? Vamos para o nosso segundo subponto, que vai falar sobre a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Olha, o dom de profecia, ele é super importante para a igreja. Tanto no primeiro versículo do capítulo 14, Paulo vai dizer que procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecia. E no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizeis. O dom de profecia é de suma importância para a igreja. Veja que nós tratamos aqui no anterior, no subtópico anterior, quando o apóstolo vai dizer que não devemos, a Bíblia nos exorta a não desprezar o dom de profecia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Ele vai dizer: não desprezeis as profecias. Só que no versículo 21, o apóstolo vai trazer algo com relação à questão do julgamento. O versículo 21 vai dizer: examinai tudo e retende o bem. Aqui no segundo subitem, vai falar sobre a importância, a relevância do dom de profecia. É um dom importantíssimo. Nós não podemos desprezar as profecias. Temos que ouvir a profecia e julgá-las. Mas desprezar, não. Claro que depois de feito o julgamento e tendo o discernimento da fonte, aí já é outro assunto. Mas enquanto não se tiver o discernimento da fonte, o entendimento da origem da profecia, nós não podemos desprezar de forma nenhuma. Vamos aqui para o de número 3, né? No número 2 ainda, que vai falar que existem 3 fontes, que nós falamos, né? Existem 3 fontes para o dom de profecia, que é Deus, o homem e o diabo. Essas 3 fontes para o dom de profecia. E nós devemos buscar o discernimento, julgar a profecia, né, através das 3 palavrinhas mágicas, dos 3 verbos que nós falamos, e temos o julgamento da profecia, identificarmos a fonte. Se ela vem de Deus, nós recebemos. Glória a Deus, né? Porque ela vai ter fundamento na palavra de Deus e ela vai se cumprir. E a igreja, através do Espírito Santo, vai ter aquele discernimento de que ela é de Deus. Se for do diabo, a fonte for o maligno, nós vamos repreender e expulsar o demônio, né? Porque a pessoa que profetiza uma profecia onde a fonte é o diabo, esse demônio tem que ser expelido, tem que ser repreendido e expulso da vida dessa pessoa. E quando a profecia ela tem origem, a fonte é o homem, a emoção, a imaturidade, e a busca por holofote, né, que muitas vezes acontece, a pessoa que quer profetizar, quando é algo dele, tanto vem a irresponsabilidade, por causa da imaturidade espiritual, como a influência maligna do diabo e querendo holofote, querendo aparecer. E isso é muito triste na vida de uma pessoa, né? E o que nós devemos fazer com relação a isso? Nós, pessoas que são líderes, né? Nós que somos também igreja, nós não podemos, de forma nenhuma, excluir o nosso irmão. Se ele se arrependeu,
a gente vai aceitá-lo, né? E vai ensinar, vai trazer um ensino. A maioria das pessoas que agem dessa forma é porque tiveram no seu novo nascimento, na sua vida espiritual, no começo, no início, a falta de ensino. A falta de ensino para que essa pessoa ela viesse entender, viesse compreender a importância, o valor do dom de profecia e também temor de Deus, reverência a Deus, e não ser usado pelo inimigo, deixar levar pela emoção e falar coisas onde Deus não falou. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso falar aquilo que Deus não falou. E nós temos aqui continuando aqui, devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. Olha, no Antigo Testamento nós temos várias, né? Nós temos várias. Mas eu anotei uma aqui, que é em 2 Reis, capítulo 22, no versículo 6, os falsos profetas que profetizaram para o rei Acabe. O rei Acabe perguntou se ele iria subir para guerrear e ele iria vencer. E os falsos profetas disseram: sobe, porque tu prevalecerá, porque assim diz o Senhor. E na verdade aqueles homens estavam mentindo. Eles estavam ali profetizando coisas que não eram verdade, estavam se colocando como boca de Deus, quando na verdade um espírito maligno enviado pelo diabo estava ali fazendo com que eles falassem mentiras. Mas quando chega o profeta Micaías, que era um profeta de Deus, um autêntico porta-voz de Deus, ele falou o que iria acontecer com o rei Acabe, e aconteceu, porque quando Deus fala, a profecia se cumpre. E uma coisa que eu estava observando, que eu sempre observei na vida de Acabe, é que Acabe ele gostava de ser enganado. Você vê que Acabe foi um dos piores reis do reino de Israel. E ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus, era um idólatra juntamente com Jezabel, era uma pessoa da índole má, ruim. E ele sabia que ele não estava de acordo com a vontade de Deus. E infelizmente, quando ele recebe uma mensagem caluniosa, mentirosa, um engano de profecia onde Deus não estava falando, ele aceita. Ele aceita, sem avaliar a sua conduta, sem avaliar o seu comportamento, as suas atitudes diante de Deus. Porque Deus o reprovava. Ele gostava de ser enganado. Existem pessoas em nosso meio, né? Em nosso meio, que também gostam de ser enganadas. Gostam de ouvir profecias, correm atrás de profetas, de profetisas, mesmo estando desmantelada, mas querem ouvir da parte desses profetas uma profetada. E por quê? Porque gostam de ser enganados. Quando nós pegamos, as pessoas têm um sério problema com relação ao versículo 28 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, lá na Santa Ceia, né? Quando o Paulo vai dizer, na Santa Ceia, as pessoas tratam como se fosse apenas na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Alguém pega e diz assim: não, mas aqui é só para a Santa Ceia. Eu tenho que me autoexaminar, eu tenho que fazer essa análise pessoal da minha vida, da minha conduta, só na Santa Ceia. E não é, meu querido. Não é. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Deus está se agradando das palavras que estão saindo da minha boca? Deus está se agradando do testemunho que eu estou dando? Deus está se agradando da postura que eu estou tomando, do modo que eu estou andando, do modo que eu estou me vestindo? Em todas as áreas. Nós temos que tomar esse versículo e fazer essa autoanálise.
em todas as áreas da nossa vida. E as pessoas correm atrás de profetas, de profetisas, e a gente vê, eu ouvi uma observação com relação a isso, e falando de volta no ensino. O ensino é importante. As pessoas que mais correm, que mais buscam profecias, casa de profeta, que mais frequenta casa de profeta, de profetisa, né? São pessoas que menos frequentam escola bíblica, que menos frequentam doutrina, que quando se tem um estudo na casa de Deus, a pessoa dificilmente vai. São pessoas que não gostam do ensino da palavra. E quem não gosta de ensino, não aprende. Não aprende. É de suma importância para o crente, para a igreja, de um modo geral, buscar o conhecimento, buscar o entendimento da palavra do Senhor, porque ela é a nossa bússola, meu irmão. Ela é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Ela que vai nos orientar, ela que vai nos guiar, ela que vai nos fazer entender e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. É a nossa profecia por excelência, é a palavra de Deus. E o ensino, o aprendizado desta palavra é de suma importância para nós não sermos engordados, enganados pelos falsos profetas. Isso é muito importante. Mas muitas pessoas não atentam para isso. Não atentam para isso. Veja que os professores de escola bíblica, eles dizem que um bom alcance para a EBD é que 60% da igreja participe. Vamos dizer, na igreja tem 100 pessoas, 60 participar, para os irmãos que trabalham na área do ensino, já é uma igreja que está participando muito bem. Mas isso é lamentável. Isso é lamentável. Diante do fato, diante da importância do ensino da palavra de Deus, essa porcentagem era para ser de 100%. Toda a igreja era para participar da escola bíblica dominical, porque é o ensino da palavra de Deus. É onde a pessoa busca e vai ter conhecimento para a vida espiritual, para a edificação espiritual e para a pessoa não ser engodado, enganado pelos falsos profetas e pelo engodo, o engano do diabo. Infelizmente, as pessoas estão aí, porque a gente vê que é muito poucas pessoas que gostam de escola bíblica mesmo, infelizmente. Isso é triste, isso é lamentável. Às vezes nós pegamos lá Oséias capítulo 6, versículo 4, se eu não houver investido, me perdoe, mas acho que é Oséias capítulo 6, versículo 4, que vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Aí, não, mas ele foi para Israel, lá no Antigo Testamento. Foi. Mas serve para nós hoje. Serve para exemplo nosso hoje. Para que nós venhamos nos exemplar de que Israel foi destruído porque lhes faltou conhecimento e nós não venhamos a seguir o mesmo caminho. O livro aos Hebreus vai falar sobre isso. Assim, olha, isso não aconteceu a eles para servir de exemplo para nós, para que não venhamos incorrer nos mesmos erros deles. Então, o conhecimento, ele vai nos dar segurança e discernimento para não sermos engodados. Portanto, se você, meu querido, minha querida, até hoje não conseguiu participar de escola bíblica, de estudo da palavra, de doutrina, eu lhe aconselho a tomar uma nova postura a partir de hoje. Frequente escola bíblica. Quando as igrejas aí que você frequenta abrirem, não perca a escola bíblica. Não perca a doutrina. Não perca os estudos. Não perca tudo que tiver na igreja relacionado a ensino da palavra de Deus. Seja assíduo, seja dedicado, porque isso vai trazer um grande proveito, edificação e livramento para a sua vida. Louvado seja Deus. Vamos aqui continuando. Propósito da profecia nós já estudamos, né? São os propósitos da profecia. Pronto, vamos. Aqui vai no final, aqui no terceiro item, vai dizer o seguinte: deve ser o manual do líder cristão, a Bíblia Sagrada. Aqui no final vai dizer que estes
esses profetas profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. É por isso que tem que ter cuidado com as profetadas, né, com os falsos profetas, tá certo? Não sejamos como Acabe, que gostava de ser enganado. Se nós estivermos fazendo algo que não agrada a Deus, que vê que ofende a santidade de Deus, venhamos nos arrepender, pedir perdão e não aceitar falsas profecias. Porque o diabo, ele sabe, irmão. O diabo, ele sabe que você está totalmente enganado, que você está desobediente, que a pessoa está em contradição com a vontade de Deus, mas ele quer que a pessoa continue fazendo. Ele quer que a pessoa continue errando. E ele vai usar alguém que dê lugar para servir como canal, né, para falar, para trazer uma profetada para a vida dessa pessoa, para que a pessoa continue no erro, para que a pessoa continue pecando, para que a pessoa continue no engano, achando que está servindo a Deus, achando que Deus está se agradando dela ou dele, quando na verdade Deus está reprovando. Vamos para o nosso segundo ponto. Nós falamos aqui no primeiro ponto sobre o dom de profecia. Nós aprendemos muita coisa aqui, né? No relação ao primeiro ponto. Bem quase uma hora. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o nosso segundo ponto, que é variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? É uma pergunta. De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. O dom de línguas estranhas é o dom, a capacidade de falar numa língua que o próprio falante não entende. Não entende. Tá certo? Esse é o conceito. Com o propósito, o objetivo de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina que nós vamos ver mais na frente. Tá certo? Porque o dom de profecia é uma mensagem, é uma capacitação sobrenatural, é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, falada na língua que a pessoa conhece, tanto quem está transmitindo como quem está recebendo a profecia. Segundo o Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem listados em último lugar, estes dons não são de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois os 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferente. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Certo? Não, isso aqui é algo que algumas pessoas acreditam, porque o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas são menos importantes porque foram colocados no final da lista e tal. Não, isso não tem importância. Isso não é verdade. Os dons espirituais, todos eles, são de suma importância para a igreja. Ok? São de suma importância para a igreja. E uma coisa relacionada ao dom de variedade de línguas, é o dom de variedade de línguas. Variedade fala de coisas variadas, né? Não é apenas uma só língua. São variedade de línguas. Uma observação. Eu ouvi o ensinamento, achei muito interessante. É o primeiro dom que o crente recebe ao ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é a evidência para quem foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Está lá escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 1 ao versículo 4, no dia de Pentecostes, né? Que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os irmãos que estavam reunidos ali no cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E também é o primeiro dom que a pessoa recebe ao ser batizado com o Espírito Santo. É o dom de variedade de línguas. E esse dom de variedade de línguas, ele pode ser expressado em línguas conhecidas, né? Línguas de outras nações, de outros países, como nós temos aí em Atos dos Apóstolos, no próprio capítulo nós passamos para os irmãos, em Atos dos Apóstolos,
que estavam ali, quase 16 nações estavam reunidas ali, e eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam reunidas ali, elas ouviam os judeus, que não conheciam a língua deles, falarem em línguas de seus próprios países, que são línguas conhecidas de outras nações. Também pode ser língua dos anjos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. O apóstolo vai ensinar e dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, né? E também pode ser línguas que não se falam mais sobre a terra, línguas extintas. Portanto, variedade de línguas pode ser muitas línguas, que a pessoa, ao ser batizada pelo Espírito Santo, ou ao receber este dom, ela vai proferir, ela vai falar. Segundo subponto, né? Segundo seja Deus, a finalidade de variedade de línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Primeiro propósito é a edificação da vida espiritual. 1 Coríntios 14, versículo 4. Aqui está escrito: o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. O primeiro propósito é a edificação pessoal. É a edificação do próprio crente. Mas nós vamos ver, louvado seja Deus, que este dom de variedade de línguas, associado com o dom de interpretação de línguas, ele tem um segundo propósito, que é a edificação coletiva, a edificação de outras pessoas. Tá certo? Vamos ver mais na frente. Mas o propósito primeiro é a edificação espiritual do próprio crente. Vamos para o terceiro subitem, que vai falar: louvado seja Deus, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Algumas pessoas são chamados cessacionistas. Eles afirmam que os dons espirituais eles cessaram na igreja primitiva. Era só para a igreja primitiva e para os apóstolos. Mas isso não é verdade. Isso não se sustenta quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós olhamos e estudamos a palavra de Deus. Essa versão ela não se sustenta. Vamos lá, vamos ver aqui em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Logo após o batismo com o Espírito Santo, Pedro, prega a palavra e quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. E aqueles homens, ao ouvirem Pedro pregando, fazendo aquela explanação da palavra de Deus sobre o que estava acontecendo naquele momento, as pessoas, ao terminarem, ao ouvir o discurso, eles vão dizer: e o que faremos nós, varões e irmãos? Aí Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão perto ou longe, ou a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pronto. Esse é um dos versículos que nós encontramos para derrubar por terra esse pensamento dos cessacionistas. Os dons espirituais, eles são para nós da atualidade, para a igreja dos últimos dias, para mim e para você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo agora. É para você, para nós, é para a igreja do Senhor. É de suma importância para nós termos esses dons, tá certo? Não cessaram, continuam atuantes e válidos para nós hoje. Louvado seja o Senhor. Nosso terceiro e último ponto, que vai tratar do dom de variedades de línguas. Dom de interpretação das línguas, Dom de interpretação de línguas. Glória a Deus. Definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, no próprio idioma,
que a pessoa fala, né? Aquilo que foi pronunciado em línguas. Vamos lá. O conceito é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, no próprio idioma, na própria língua que a pessoa fala, aquilo que está sendo pronunciado em línguas estranhas. Acredito que os irmãos que estão me acompanhando agora, ao vivo, e você que vai nos ouvir depois, você já presenciou essa manifestação de dons na igreja. Nós falamos lá no capítulo anterior, sobre o segundo propósito do dom de variedade de línguas. O primeiro é a edificação do próprio crente. A edificação pessoal. Coloquei lá um segundo propósito também, que é a edificação de terceiros ou de forma igreja. Por quê? Porque o dom de variedade de línguas, associado com o dom de interpretação de línguas, eles transmitem uma mensagem para a igreja, para uma pessoa de forma individual, seja edificação, exortação ou consolação também. E a pessoa que fala em línguas, ela fala por si mesmo, porque ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Mas associada ao dom de variedade de línguas, ela tem essa finalidade, esse propósito também. Tá certo? A pessoa que interpreta, a pessoa ouve a pessoa falando em línguas estranhas, e naquele momento que aquela pessoa está falando línguas estranhas, a pessoa que tem o dom, ela entende pela capacidade, habilidade dada pelo Espírito Santo que aquela pessoa está falando em línguas estranhas. E ela interpreta e passa para a pessoa ou para a igreja. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vamos aqui fazer uma observação com relação a esse ensino de Paulo. Porque tem pessoas que têm interpretado essa passagem de forma errônea. Interpretando, dizendo que não é proibido falar línguas estranhas na igreja, se não houver intérprete. Paulo não está de forma ensinando isso. Vamos entender aqui, vamos separar as coisas, né? Havia uma desordem muito grande na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é a igreja que tinha todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 7. Vai dizer que nenhum dom faltava àquela igreja. Porém, era uma igreja carnal, como nós já estudamos nas lições anteriores. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas não entendia ainda o propósito dos dons espirituais, além de ser uma igreja totalmente carnal. E a desordem no culto de pessoas que eram batizadas no Espírito Santo e falavam línguas estranhas na igreja, de forma que perturbavam a ordem do culto, atrapalhava a programação do culto. E Paulo, querendo tratar com os irmãos para organizar, ele começou a ensinar, disse assim: olha, vocês que falam línguas estranhas, vocês podem falar línguas estranhas. Vocês podem continuar falando línguas estranhas. Ninguém vai proibir vocês falarem línguas estranhas. Mas de forma ordeira. O que é que diz o versículo 40 do capítulo 14? Faça-se tudo com decência e ordem. E Paulo, ele ensina assim: ó, se vocês tiverem um intérprete, vocês podem se levantar aí e falar línguas estranhas, e a igreja vai ser edificada com a interpretação. Porém, o que estava acontecendo é que muitas pessoas na hora do culto começavam a falar línguas estranhas, e aquele falava do lado, outro falava do outro, e havia aquela desordem, aquela bagunça no culto. O que Paulo estava ensinando ali era para que acabasse com essa desordem, com essa bagunça, para que o culto fosse feito com decência e ordem. Não proibiu de ninguém falar línguas estranhas, como também a Bíblia não proíbe das pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo falarem línguas estranhas. Porém, as pessoas não podem deixar que, tomadas
naquele momento do culto, fazer com que o seu falar em línguas estranhas atrapalhe o culto, atrapalhe a palavra que está sendo ministrada, atrapalhe ali algum trabalho que está sendo feito na igreja. Se a pessoa quiser falar em línguas estranhas, ela tem a plena liberdade de falar. O que é que o apóstolo vai dizer? Ele vai dizer, se houver intérprete, pode levantar e falar. 2, 3, levantar ali de forma ordeira e em ordem, pode falar, havendo um intérprete. Agora, se não houver intérprete, ele diz assim, ó, fale, esteja calado na igreja. Mas olha, presta atenção a sequência do versículo, para que a gente entenda. Paulo não está dizendo para a pessoa ficar calado, com a boca fechada e se prender ali. Ele está dizendo, ó, fique calado e fale consigo mesmo e com Deus, de forma silenciosa, que não traga desordem na igreja. Mas não é proibido. A Bíblia não proíbe falar línguas estranhas na igreja quando se não tiver um intérprete. Se tiver um intérprete, maravilha, porque a igreja vai ser edificada. Mas o irmão que está falando línguas estranhas, ele está edificando a si mesmo. E Paulo não vai proibir que a pessoa fale línguas estranhas na igreja. Ok? A diferença entre o dom de interpretação de línguas e o de profecia, é a pergunta que faz, né? O nosso o segundo e último subponto do terceiro ponto vai trazer uma pergunta. Ele pergunta se há diferença entre o dom de profecia e o dom de interpretação de línguas. Embora haja semelhança, são dons distintos, são diferentes. Vamos ver aqui. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Veja aqui como é reincidente esta observação, né? A edificação da igreja. Ó, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, um depende do outro. Para que a igreja seja edificada, com o dom de variedade de línguas, é preciso que haja um intérprete, que haja alguém com o dom de interpretação. Aí a igreja será edificada. Porque quando a pessoa fala línguas estranhas, nem ele próprio entende. E a igreja muito menos. Mas quando há um intérprete, aí a igreja é edificada, consolada ou exortada. O dom de interpretação de língua, ele tem uma semelhança? Tem. Com o dom de profecia. Porém, ele é interdependente do dom de interpretação. E que haja alguém também, quem tem o dom de interpretação, é necessário que haja alguém que também fale línguas estranhas. E quanto ao dom de profecia? Já no caso de profecia, não existe a necessidade de um intérprete. O dom de profecia, ele não precisa de intérprete. Por quê? Nós vimos lá no primeiro capítulo que o dom de profecia, ele é uma manifestação, uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, falada na língua que a pessoa que está falando conhece e na que está ouvindo a mensagem também conhece. O dom de profecia, ele não depende de outro dom para trazer edificação para a igreja. Ele, por si só, né, só ele traz essa edificação. E o dom de variedade de línguas, ele precisa do intérprete, daquele que tem o dom de interpretar línguas estranhas para que haja edificação na igreja. E o dom de interpretação de línguas necessita que tenha alguém para falar em línguas para que ele possa interpretar e aconteça essa edificação. Muito maravilhoso esse assunto, né? Muito maravilhoso. A nossa conclusão, ela vai nos dizer o seguinte: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os quais chamados cessacionistas, que nós falamos, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia ou de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará de seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas
dos céus. Louvado seja Deus. Meus queridos, assim nós concluímos mais uma lição na nossa live EDD. Nós estamos nessa noite, nesse momento, né? Dom de locução. E na próxima semana nós já iremos entrar nos dons ministeriais. Nós temos, na primeira lição que nós estudamos, os irmãos devem lembrar, nós estamos encerrando, que os dons, eles são divididos em 3 categorias, né? Primeira categoria, dons de serviço. Segundo, dons ministeriais e dons espirituais. E nós estudamos agora os dons de serviço, dons espirituais. Agora vamos tratar de dons ministeriais. Na próxima lição, a 6ª lição, vai tratar do dom ou do ministério apostólico. Uma pergunta: existem apóstolos, segundo a Bíblia, na nossa atualidade? Você que está me ouvindo neste momento, você acredita que na nossa atualidade existem apóstolos? Ou existe o ministério de apóstolo? É o que nós iremos aprender na próxima semana, no próximo sábado, né? Sobre esse importante ministério, o ministério apostólico. Ok? Quero lembrar aos irmãos que você pode acompanhar no nosso canal essa lição. Daqui a pouco nós estaremos colocando no nosso canal. Nós temos aí o canal EBD Lagoa Redonda 3, onde você pode assistir a nossa videoaula que nós gravamos ontem, ali na igreja. Como também você pode acompanhar esta aula que nós acabamos de ministrar, né? Que vai ficar no nosso canal, no meu canal que eu criei. Nós criamos agora um canal, e eu vou colocar aqui para os irmãos poderem se inscrever, né? É bem simples, bem fácil. Para que os irmãos lá possam ver as aulas de hoje, que nós já falamos, e também se você perdeu as aulas anteriores, você pode ir lá e rever, né? Essas aulas também, que são muito boas para a nossa edificação. EBD com que é José Modan, servo, certo? Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, e você pode ir lá e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você, assim que nós postarmos vídeo, você possa ir lá e assistir, tá bom? Aqui é o nosso canal. Vou postar agora para os irmãos, acompanhar aí, ó, o nosso canal no YouTube, canal EBD com José Almodan, né? Só que é só as iniciais, J.E.servo. Meu querido, minha querida, você pode ir lá se inscrever e ativar as notificações. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você será notificado para assistir, tá bom? Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero fazer uma oração final, e nós estamos aí aguardando a questão do nosso governador aqui do Ceará, e também do nosso pastor, né, Moacir de Paula, que é o nosso pastor presidente aqui do campo de Messejana, para que nós possamos ver a escala da próxima semana. Estamos aí, juntamente com o irmão Gleison Martins, o irmão Edmilson José, nessa transmissão dessas lives. E aí nós temos que ver o que será defendido, né, pelo novo decreto aí, se as igrejas irão abrir também, para que nós possamos aí passar a escala para os nossos amados irmãos que nos acompanham, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero fazer uma oração neste momento por você, para que nós possamos aí cada dia mais ser abençoados por Deus. Oremos neste momento. Querido Deus e amado Pai, quero neste momento, Senhor, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos tão maravilhosos, Pai, tão importantes da Tua Palavra, Pai, da Escola Bíblica Dominical. Pai, te peço a Tua bênção a vida de cada irmão, de cada irmã, a todos aqueles que também posteriormente irão assistir, irão receber edificação. Que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue a cada dia nos dando discernimento, entendimento, Pai, para compreender a Tua Palavra,
para não sermos engodados, enganados, Senhor, pelas falsas manifestações, sejam elas produzidas pelo homem ou produzidas pelo inimigo das nossas almas, que tenhamos capacidade dada por Ti, pelo Teu Santo Espírito, para discernir, para julgar, meu Senhor, as profecias e buscarmos, meu Senhor, os dons espirituais para a nossa edificação e para a edificação da Tua igreja. Assim continua conosco, nos ajuda uma noite maravilhosa na Tua presença, um domingo abençoado para todos nós e fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço a Deus pela sua companhia. Que você possa compartilhar. Compartilhe esse vídeo, meu querido. Nos ajuda a compartilhar. Irmã Vanessa, boa noite. A paz do Senhor, irmão Modano. Passando aqui rapidamente. Deixa Deus te usar. Amém, irmã Vanessa. Obrigado. Que você possa aí compartilhar juntamente no seu perfil, no seu Facebook. E nos ajudar a propagarmos a palavra de Deus e o ensinamento para todo o povo de Deus. Deus em Cristo nos abençoe. A todos nós, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal. Tá bom? Se inscreva lá, nós seremos gratos pela sua companhia lá conosco também no canal, no YouTube, canal EBD com José J.E. Servo, que é José Modano. Tá bom? Eu agradeço em nome de Jesus.